Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite a todos. Hoje eu estou, vamos esperar o pessoal chegar, mas hoje eu estou toda de vermelho, em homenagem às minhas amigas do grupo da formação. Então, boa noite, tudo bom? Oi, Nayane, tudo bem? Bem-vinda. Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre todas as questões que a gente tem de melhoria, né, em relação às constelações familiares, né, o que trouxe, como que fica a questão das relações, a nossa relação base, que ela começa com os nossos pais, né, com a nossa mãe, com o nosso pai. Então, eu vou estar falando sobre isso um pouco. E como eu estava comentando com vocês, né, hoje estou toda de vermelho em homenagem às nossas queridas amigas aí, minhas queridas amigas da formação. Né, a gente tem um combinado entre nós mulheres, a gente se cuidar mais, e vermelho, né, é uma cor viva aí para nós mulheres, então eu estou adorando esse novo período aí de estar usando mais cores. Desculpa, cada vez que eu mexo aqui, acaba que mexe aqui o celular, e aí pode dar problema lá para quem está ao vivo no Instagram. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho das relações, né? Então, assim, a gente começa muitas vezes, né, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente começa a observar ou a vivenciar situações, né, onde a gente tem questões no relacionamento de casal, onde a gente tem questões que a gente percebe que a gente pode ou necessita melhorar na parte de relacionamento com as pessoas em geral, seja no trabalho, seja com amigos, seja com colegas de, sei lá, de faculdade ou de escola, né, o trabalho em si. Então, é muito importante que a gente comece a observar também, né, o que causa tudo isso, né? Na verdade, muitas vezes a nossa dificuldade de se relacionar com as pessoas, em geral, ela vem da nossa dificuldade com nós mesmos. Sempre vem daí, sempre vem do que está dentro de nós. E ela começa lá atrás, na relação que nós temos, questões que nós temos, né, para melhorar com os nossos pais, com a nossa mãe, com o nosso pai. E a gente, por alguma situação específica, e tem N situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, não só eu, né, todos nós temos, a gente muitas vezes a gente nega isso, a gente não quer olhar para essas questões, a gente teve alguma situação que nos causou um sofrimento, um amor interrompido, né, de pai e de mãe, que deveria fluir de geração em geração e vir para nós, né? Então, a gente acaba que esse amor não chega por algum outro motivo, porque a gente tem uma relação difícil com nossa mãe, ou uma relação difícil com o nosso pai, e a gente decide simplesmente não olhar para isso, e começa a viver a nossa vida no dia a dia. E aí a gente percebe que a gente não se relaciona bem. E aí a vida trava. Ela começa a não fluir. Né? O que seria isso? A gente começa a ter problema no trabalho, a gente começa a ter dificuldades na nossa vida. Muitas vezes a prosperidade financeira também não chega. Muitas vezes a gente tem, sabe aquela situação, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já várias vezes, onde muitas vezes eu acho que a vida começa a fluir de um jeito, tá indo bem e de repente a coisa cai. Aí a vida financeira, inclusive, material mesmo, né? E aí tem períodos que está muito bem e de repente tem períodos que ela simplesmente cai. Então a gente fica nesses altos e baixos. Ou muitas vezes também, em determinados momentos, assim, períodos da vida, a gente tem a situação que parece que a vida trava, não evolui, ela nem melhora, mas também não piora, ela fica ali, aquele negócio amarrado, que parece que não te deixa passar para um próximo nível, não te deixa evoluir, não te deixa prosperar, não te deixa melhorar. Às vezes, se você recebe um aumento, por exemplo, alguma coisa acontece, alguma coisa quebra, carro dá problema, sei lá, estoura algum cano em casa, qualquer coisa, qualquer situação emerge para que não te deixe prosperar, para que não te deixe evoluir. E aí, o que acontece? Você acaba pegando aquele valor que você recebeu a mais inesperadamente, daquela promoção, ou não sei, de um bônus, algo que estava inesperado,
você acaba tendo que gastar tudo isso que você recebeu a mais, que poderia te fazer ir para um próximo nível, começar realmente a melhorar. Isso meio que te limita, te segura, porque você, né, por alguma situação, você está vivendo isso na sua vida, e aí você acaba tendo que gastar com aquilo que é inesperado e as coisas acabam ficando sempre na mesma. Vocês já viveram alguma coisa assim? Então, eu também. Várias e várias vezes. Né? E aí você eu pelo menos sou uma pessoa que eu estou sempre buscando o porquê, né? Desde lá de trás, de pequenininha, eu estou sempre na busca do porquê. Por que isso acontece? Aí a gente começa a pesquisar, a estudar, a procurar, né? Entender um pouco melhor isso. Desculpa. E aí a gente chega num momento em que eu procurei várias alternativas para entender, né? Não só na parte espiritual, mas também na parte mais voltada para a parte de psicologia, né? Busquei várias técnicas e dentre várias coisas que eu hoje gosto, uso, pratico e trabalho, eu hoje estou mais voltada para falar para vocês sobre a constelação sistêmica familiar, porque é o que mais profundamente me fez olhar para as questões internas, para aquilo que eu estou vivendo, e aí entender, finalmente, depois de alguns anos aí pesquisando e buscando conhecimento, entender que depende só de mim, né? Depende só de mim buscar o autoconhecimento, a primeira coisa, autoconhecimento, buscar em mim a responsabilidade e a decisão, principalmente, de sair desse lugar. Nesse ponto, nesse aspecto, só depende de mim. Por melhor que seja um professor, um mestre, uma pessoa que possa tentar te ajudar, um psicólogo, um psiquiatra, o que for, vocês vão perceber, no fundo, depois de estudar bastante, eu posso dizer para vocês com conhecimento de causa, que só depende de você. Então, é essa chamada que eu quero fazer para vocês hoje também, nessa nossa live, tá? Seja pelo Zoom, seja pelo Instagram, que a gente pare para pensar essa autorresponsabilidade e realmente se comprometa a participar de um estudo contínuo. Né? E é isso que eu me propus a fazer desde o ano passado. Na verdade, como eu disse para vocês, nessa busca ela já é constante há um bom tempo, mas assim, estudar profundamente, continuamente, dia sim, dia não também, né? E com o desafio ainda de acordar bem cedo. As aulas na Escola Vida, elas são bem cedo. Agora, atualmente, elas começam das 5 às 6 da manhã, mas teve um período que era das 4h30. Enfim, independente de o horário, se é 4h30, se é 5 horas, o mais importante que eu quero que vocês entendam é que depende de nós, o comprometimento de cada um de nós é que vai fazer a diferença. E na sua vida, assim como na minha, e todo mundo tem questões para melhorar, para olhar realmente, profundamente, o mais importante é saber que só depende, o primeiro passo, e principalmente a continuidade disso, só depende de você mesmo. Então, assim, não adianta a gente querer responsabilizar o outro, e é isso que a gente normalmente faz. Então, nos momentos da minha vida, onde eu tive essas questões de vida travada, de altos e baixos, e muitas vezes de parar mesmo e ficar ali naquela que aparentemente eu não via, eu chegava a não ver solução. Sabe quando você olha e você fala, nossa, eu faço tanto, eu me esforço tanto, e nada muda, e nada sai do lugar. Por que isso acontece? E aí, estudando na Escola Vida, e quando eu comecei a ir mais profundamente para o conhecimento sistêmico, eu percebi que sempre começa na questão da esfera do eu. E a esfera do eu é justamente esse olhar interno, esse olhar para dentro, né? E começar a nos autorresponsabilizar pelas questões, no sentido assim, só eu posso fazer o movimento de mudar minha vida. Só eu posso realmente escolher e decidir ter atitudes e ações diferentes. E o que vai me ajudar com isso? O conhecimento contínuo. Se eu estiver constantemente estudando, eu vou ter mais discernimento
para tomar atitudes mais assertivas. Só eu posso sair do lugar onde eu me coloquei. E a gente muitas vezes transita em 3 papéis, e isso somos todos nós, que seria o papel do vilão, da vítima e do agressor. Todos nós passamos por esses 3 papéis. Então, quanto maior for o nosso estudo, né, estudo contínuo, mais discernimento a gente vai ter para transitar um pouco melhor nesses 3 papéis, sem prejudicar ainda mais a situação de outras pessoas que estão à nossa volta. Então, depende só de mim, né, tomar a atitude necessária, as escolhas necessárias no meu dia a dia para realmente fazer algo por mim mesmo, pela minha vida. E só depende de mim permanecer nessa busca contínua de estudo contínuo para não cair de novo naquela mesmice de voltar para o lugar, principalmente de vítima, de vilão, de agressora. Tá? Então, eu convido vocês a participar comigo toda semana. É o meu compromisso com vocês de fazer uma live como essa, para a gente olhar para essas questões. E aí, o que eu tenho para falar para vocês hoje é em relação às relações, a relacionamento em geral, seja de casal, seja relacionamento com amigos, colegas, conhecidos, patrão empregado, colega de trabalho, pares, enfim, filhos, né? Nós como filhos, nós como pai e mãe. Então, são essas questões que a gente precisa olhar. E aonde tudo começa. E todos nós temos questões a resolver. E muitas questões a resolver. Não são poucas. Não se iludam, tá? Eu já fui muito iludida. Não se iludam. A nossa família, a sua família, a minha família, você, eu, nossos pais, ninguém, nós não somos perfeitos. Né? Muito pelo contrário, o que a gente precisa entender e aprender é a respeitá-los, a honrar os nossos pais, os nossos ancestrais, né? E separar completamente os nossos pais, quem eles realmente são, da história deles, do papel que a gente colocou para eles, né? Então, assim, são coisas completamente diferentes. Uma coisa são os nossos pais, e a outra coisa são os papéis que eles representam. Então, assim, eu faço esse convite para vocês. E aí, o que acontece comigo? Como que eu percebi? Tudo começou justamente disso que eu estou falando para vocês. Né? Existia algo em mim aqui, algum buraco, quase que um buraco mesmo profundo, e é onde eu sempre busquei algumas respostas, mas muitas das coisas que eu observei foi esse movimento de ter a vida travada, esses altos e baixos, dificuldade de me relacionar com as pessoas, de me expressar, de ser realmente sincera. E aí eu, particularmente, fiz muitas vezes uma confusão muito grande entre ser uma pessoa sincera e ser uma pessoa agressiva, ser uma pessoa arrogante, né? Ser realmente uma agressora, tá? Então, o que acontece? Quando eu exijo de você, ou né, de você que está se relacionando comigo, quando eu exijo de você que você faça alguma coisa, que você entenda e você assuma o meu ponto de vista, que eu estou certo e você está errado, eu estou sendo o quê? Agressora com você. Né? Porque eu estou julgando você. E o maior problema que nós temos é justamente esse. E aonde estão as nossas questões? Estão justamente com as questões dos nossos pais. O nosso problema, ele começa lá atrás, onde a gente muitas vezes não olha, porque a gente não quer olhar para isso. E a nossa questão é o nosso relacionamento de origem, nosso relacionamento com o pai e o nosso relacionamento com a mãe. Se a gente não honra, se a gente não concorda com os nossos pais, sejam eles como forem, a história deles como for, não importa. Nós temos que concordar, colocar, incluir no nosso coração o nosso pai e a nossa mãe do jeitinho que eles são e fazer o quê? Viver a nossa vida.
preocupar com as nossas questões. Em vez de eu ficar olhando e julgando meu pai e minha mãe, porque é muito mais fácil fazer isso, eu vou olhar para as minhas questões internas. Por que que isso está me incomodando? Né? Por que que essa atitude ou essa situação da vida da minha mãe ou da vida do meu pai me incomoda tanto? E é esse convite que eu faço para vocês. E é muito difícil a gente fazer, porque a gente não quer. Normalmente a gente não quer olhar. Por quê? Porque é doloroso, é muito doloroso. É doloroso a gente reconhecer que nós fazemos o papel de vítima. Ai, coitado de mim, estou em sofrimento. Então, o problema, sabe o que que é? Isso que está acontecendo comigo é porque minha mãe não me ensinou. É porque o meu pai não me ajudou. E normalmente a gente faz esse movimento, todos nós fazemos em algum outro momento. Só que quanto mais a gente estuda, e é por isso que eu gosto tanto do conhecimento sistêmico, porque ele vai nos trazer muito mais clareza profunda, onde a gente consegue entender que a gente tem que enxergar isso de uma forma diferente, né? Os nossos pais tiveram as atitudes deles, os nossos avós, e tá tudo bem. São escolhas, são situações que eles tiveram, é o fato justamente deles não terem o conhecimento que nós hoje estamos tendo esse privilégio de ter. Né? Eu me sinto uma privilegiada, não no sentido de ser melhor que ninguém, mas no sentido de ter essa opção, essa oportunidade de estar recebendo esse conhecimento para que eu possa compreender melhor e agir diferente. Para tendo mais discernimento, eu consigo melhorar um pouquinho que seja, a cada dia. Mas não é melhorar o meu pai ou minha mãe para ser melhor que eles, muito pelo contrário, é em honra a eles, justamente a todos eles, meu pai, minha mãe, meus avós, né, os pais deles, os bisavós, os tataravós e toda a linhagem anterior, é justamente em honra a todos os nossos ancestrais que ainda vivem por meio de mim, porque eles estão dentro de mim e porque eles já cometeram esses erros, porque eles já viveram situações difíceis, eu posso, né, escolher ser diferente, viver diferente em honra a eles, porque eles já viveram isso. A gente já sabe o resultado que isso vai dar. Então, nesse ponto, eu concordo, acolho dentro do meu coração, não preciso mais viver isso, porque o resultado disso eu já sei. Nós já temos na nossa família. Eu tenho isso dentro de mim, né? Então, eu não preciso mais viver isso. Eu posso e devo, em honra a eles, fazer diferente. Né, destravar todas as questões que eu puder. Tudo? Não, eu não vou conseguir destravar tudo que eu preciso, mas se eu conseguir um pouquinho, eu já estou feliz. E aí, estudando, desde o ano passado para cá, eu consigo hoje enxergar toda essa evolução. Enxergar, né, é um caminho. Ah, então eu melhorei muito. Não, gente, não se iludam. É um caminho. É um dia após o outro. E são escolhas, e são caminhos que a gente tem que ir caminhando, né, com as nossas escolhas. É isso que importa. Não é simplesmente a gente chegar e falar, eu vou ser uma pessoa perfeita hoje. Né? Não, é um pouquinho a cada dia. Mas o mais importante é isso que o conhecimento contínuo nos traz. É a gente entender que, sim, é possível. E é fazer o simples consistentemente. É todos os dias. São escolhas que a gente faz. Então, a gente honra os nossos pais, a gente honra os nossos ancestrais, a todos eles. A gente não exclui ninguém, muito pelo contrário, nós incluímos o vilão, o agressor, a vítima, a pessoa, às vezes, que teve a vida toda esses altos e baixos, a pessoa que teve a vida travada. Nós fazemos tudo isso. Então, justamente em honra a todos eles, é que a gente, né, estudando continuamente, a gente consegue fazer diferente, tá? É um pouquinho a cada dia. Não é no antes e não é no depois, é no agora. É o nosso dia a dia. Eu não posso mudar o que aconteceu ontem, e muito menos o que ainda está por vir.
mas eu posso fazer algo diferente agora. Eu posso viver no agora, eu posso desfrutar o agora. Agora eu respiro, né? Agora eu sinto o cheiro, agora eu consigo tocar em mim, nas coisas. Se eu estiver no futuro ou no passado, eu não consigo fazer isso. E aí, muitas vezes, a gente está vivendo hoje um momento onde as pessoas relatam bastante a questão da ansiedade. Né? O mundo está assim. Exatamente, Ronilson. Ai, lindão, muito bom você tá aí com a gente. O simples feito regularmente gera resultado eficaz. É exatamente isso. E o Ronilson sabe dizer isso melhor que nunca, né? Como educador físico, personal e tudo mais, ele consegue ver vários resultados assim. Então, gente, é bem isso. A gente precisa mesmo fazer, né? Ter esse olhar interno, olhar as nossas questões e não apontar no outro, e não ficar, né? Simplesmente falando, ai, coitado de mim, porque minha mãe isso, porque meu pai aquilo. Não, depende de cada um de nós. E as nossas relações, a base de toda a nossa relação é lá atrás, com os nossos pais, né? Com os nossos familiares, e vem de todos os nossos ancestrais. Então, muitas vezes a gente repete o tempo todo sem perceber. E aí é engraçado, né, que eu já falei isso em outras lives, mas é muito claro para mim assim. Quanto mais a gente recusa e a gente fala, não, eu não sou igual à minha mãe, eu não sou igual ao meu pai, eu não vou repetir isso. Quanto mais eu falo que eu não aceito, mais isso cola, mais eu repito. Tá? Porque quando eu nego, né, o movimento é o contrário. Eu fico, sim, repetindo, eu tenho necessidade de passar por tudo aquilo de novo. Eu não aprendi nada com isso. Agora, quando eu concordo, quando eu incluo, né, eu concordo, sim, que eu tenho esse defeito que é igual da minha mãe, que é igual do meu pai, eu consigo olhar para isso e falar, se eu já tenho isso em mim, agora eu posso escolher fazer um pouquinho diferente. Como será que vai ser? E é justamente esse olhar que eu quero convidar vocês a fazer. Então, primeira coisa, olhar para dentro. Vai doer? Vai doer. É difícil? É difícil. A primeira vez que eu realmente olhei para mim e me identifiquei como uma pessoa agressora, né, no meu relacionamento de casal, como uma pessoa que estava assim abusiva com o meu marido, porque eu queria impor a minha vontade em detrimento da dele e não o respeitava, eu era extremamente agressiva na fala, né, no acusar você, porque você isso, porque você aquilo. E aí eu me colocava no lugar da submissa. Ao mesmo tempo, é muito louco isso, né? Eu era agressora, eu era submissa e eu era a vítima, lógico, porque se eu sou agressora, você é o errado, eu sou a coitadinha, a vítima, né? Aquela que, coitada de mim, só ele tá errado e só eu tô certa. Então, se você mudar, vai ser tudo lindo, perfeito e maravilhoso. E na verdade não é. Se não fosse ele ou fosse qualquer outra pessoa, a dinâmica seria a mesma, só mudaria a pessoa. Por quê? Quem se coloca no lugar de vítima sou eu mesma. E de onde veio isso? Do relacionamento com os nossos pais. O meu relacionamento, né, lá atrás, no passado, com minha mãe e com meu pai, não era bom por mim mesmo, por pura arrogância, né, por me colocar acima deles. Eu achava que eu era, nossa, muito mais inteligente, muito isso, muito aquilo, e meu pai e minha mãe aqui, né? Então, inversão total de papéis. Eu sou a filha, estou aqui, eles são os pais, estão aqui. E é ao contrário, né? Eu não me curvava. Eu sempre, né, e o dedo apontando. Por que isso? Por que você? E, na verdade, tem um ditado, né, muito antigo que eu me lembro, não lembro quem que me falou isso, já tem um tempo, mas era sempre assim, ó. Quando você aponta o dedo, um tá para frente e os outros 3 aqui estão para você. Então, é muito complicado a gente fazer esse movimento. E eu fiz isso muito, muito mesmo. No cúmulo da minha arrogância, eu inverti papéis terríveis com meus pais, principalmente com a minha mãe. A minha maior questão sempre foi mais com ela, porque meu pai viajava muito, ficava... Às vezes, quando eu era criança,
ele viajava, ele trabalhava com vendas de armarinhos, né? E ele passava praticamente 20 dias ou mais viajando e uma semana em casa. Então, a gente ficava muito, a minha avó, a mãe da minha mãe, a minha mãe, minha irmã e eu. Minha irmã mais velha, 3 anos, e eu. Então, era muito mulherada em casa e o meu pai era quase uma visita. Então, assim, todos os meus problemas, né? Todas as minhas questões internas, eu projetava onde? Na minha mãe. Eu a culpava, eu observava o casamento dela com meu pai, eu julgava. Eu julguei muito, até bem pouco tempo atrás. Então eu falava, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente. E aí a gente repete tudo, né? Praticamente tudo. Não, às vezes, na vírgula de 100%, mas boa parte, uns 80%, no meu caso, eu diria que sim. Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a observar isso. E aí, quando você começa a estudar no conhecimento sistêmico, você começa a ver que é muito mais o conhecimento em si, é muito mais isso que a gente vai observando, o que vem do pai, o que vem da mãe, né? Por que que a gente funciona assim? Como funciona a nossa mente? E aí a gente começa a enxergar e a entender que, na verdade, no fundo, a gente está fazendo um movimento errado. Então, que só depende de nós. Só depende de nós olharmos para nossas questões e para nós mesmos e, com base no conhecimento, honrar aos nossos pais. Aí sim, nesse momento, constelar as questões que a gente tem que constelar, porque nós trazemos, sim, situações e questões no nosso dia a dia, né? Na nossa vivência, a gente traz da nossa consciência individual, mas também nós trazemos da nossa família, da nossa consciência familiar e da nossa consciência coletiva. Então, existem situações que a gente vive e nós repetimos que são muito maiores do que nós. E a gente quer mudar e fazer diferente, mas a gente não tem força para isso, porque é muito maior. Imagina toda uma questão da nossa ancestralidade, onde a gente sim tem que repetir em algum outro nível, e a gente simplesmente quer fazer diferente. Não, sozinho eu dou conta. Não dá. Nós não damos conta. Tá? Porque existe aí uma consciência familiar e uma consciência coletiva. E nós precisamos passar por ela. Ela está em nós. A gente não se livra dela. É ilusão a gente achar que a gente se livra da consciência familiar e coletiva e a gente fica só com o individual. Não. Primeiro, nós temos que resolver as nossas questões da nossa consciência individual. Depois, a gente atua automaticamente também na coletiva, na familiar e depois na coletiva. Então, gente, o convite que eu faço para vocês aqui é realmente que a gente se dedique ao conhecimento, aos estudos do conhecimento sistêmico, porque Bert Hellinger, ele foi um profundo estudioso em relação às questões sistêmicas e da nossa ancestralidade. Está mais do que comprovado a importância disso na nossa vida. E não é uma escolha, você pode não entender, você pode não acreditar, mas é a lei do universo. Tá? Isso existe em mim, em você e em todos nós que estamos aqui nesse planeta. Você acreditando ou você não acreditando. O que facilita um pouquinho mais é você compreender isso. Tá? Você acreditar não muda em nada. Você pode não acreditar, mas ela vive e opera em você todas as leis, assim como operam em mim e em todos os outros seres aqui na Terra. Tá? Então, assim, é muito legal a gente estudar tudo isso, porque faz muito sentido, principalmente quando a gente começa a perceber os movimentos sistêmicos, quando a gente constela em algum tema, por exemplo, o nosso relacionamento com a nossa mãe. A gente vai, em algum momento, constela isso. Pode ser que você ache que seu relacionamento com a sua mãe é perfeito. E que no nível de, nossa, profundo e tá tudo certo. Só que eu te garanto que não é assim. Porque em algum nível nós temos questões de amor interrompido. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Isso sim, cada um é de um jeito. Mas que 100% das pessoas têm coisas para resolver,
Isso eu garanto para vocês. Por quê? Se o próprio Bert Hellinger, que é praticamente o pai, né? É o fundador aí das constelações sistêmicas familiares. Ele constelou não sei nem quantas vezes. E com mais de 90 anos, ele continuou constelando questões com a mãe. E ele descobriu que ele ainda tinha algo profundo a constelar em relação ao relacionamento com a mãe. E aí você vai falar, mas por quê? Porque a mãe dele era ruim? Não, gente. Não é porque a nossa mãe é ruim. É porque são camadas, como a camada da cebola. A gente resolve uma e aí vem outra um pouco mais profunda. Porque a gente tem que estar mais preparado para olhar para essas questões. Não é fácil, não é simples, né? A gente precisa, sim, olhar para isso. Então, a gente resolve um nível, aí eu brinco que é igual videogame, né? Vai passando de fase. E aí vão vindo outras questões. E ele descobriu isso com mais de 90 anos justamente porque ele fazia ainda esse exercício de olhar para as questões dele, mais profundas. E isso, gente, não é algo que ninguém pode fazer por você, apenas você mesmo. Ninguém faz isso por mim, só eu. Só eu tenho essa escolha, né? E esse poder de olhar profundamente e falar, realmente, a minha questão mais profunda é essa. Então, a nossa verdade mais profunda, nós sabemos, mas nós não queremos olhar para ela muitas vezes. E esse é o grande problema. Então, o que a gente começa a fazer? A estudar a nossa relação e o impacto que isso causa na nossa vida, a nossa relação com a mãe, a nossa relação com o pai, todas as outras questões. Então, a gente trabalha em 3 esferas, muitas vezes, dentro da Escola Vida, que eu tenho estudado aí há mais de ano com o professor Hilário Trigo, a gente estuda a esfera do eu, a esfera das relações e a esfera do trabalho. E tudo começa na esfera do eu. E é sempre assim. São 3 etapas, né? São 3 esferas. A esfera do eu, a esfera das relações e a esfera do trabalho. Se eu tenho um problema, um exemplo, na esfera do trabalho, muito provavelmente, o problema, na verdade, a causa raiz não está no trabalho, ela está nas relações. E se eu tenho um problema nas relações, 90% ou mais é sempre na esfera anterior, na esfera do eu. A gente, então, muitas vezes, a gente transita nessas 3 esferas, mas invariavelmente a gente sempre vai parar na esfera do eu. Porque muitas vezes a gente vai puxando, o problema no trabalho. Mas o problema no trabalho acontece por causa da questão da relação. E a questão da relação dá problema porque eu tenho um problema aqui na esfera do eu. E aqui eu estou falando de relação com as pessoas, relacionamento de casal, tudo mais. Aqui eu estou falando, na esfera do eu, é a nossa relação na família de origem, com os nossos pais e antepassados. Todos os nossos ancestrais. Porque qualquer questão que tem lá atrás, nós, como participantes da família, como membros da família, nós honramos muitas vezes em amor, por amor cego. E isso não é algo consciente, não é algo que eu sei, não, eu vou honrar em honra a minha mãe e meu pai. Não, muitas vezes, tem muita gente que às vezes briga mesmo, fala, não quero ver. Não é minha mãe, não é meu pai. Eu conheço gente que é brigado com pai e mãe, é um absurdo, mas acontece. E aí você fala, não, isso é um problema deles, não é um problema meu. Só que acontece que o pai e a mãe tá dentro de você. Quando você nega isso, você nega você mesmo. E é essa negação, essa exclusão e todo esse conflito que vai te derrubar, que vai destruir a sua vida e a vida da sua família. Se você é casado, se você tem filhos, nossa, piorou. Coitado dos seus filhos. Se tem alguém que vai pagar o preço, é a geração futura. E você vai fazer seus filhos pagar. Então, gente, é muito mais sério do que a gente imagina. E o meu compromisso com vocês de estar aqui toda quinta-feira é justamente para isso. Como aluna em formação da Escola Vida com o professor Hilário Trigo, como uma pessoa que está em transição, né, uma mudança, uma melhora na minha vida. Eu estou em busca disso constantemente.
Posso dizer para vocês com propriedade de causa, isso não tem fim. Isso é uma jornada, isso é a minha vida. Eu pretendo morrer estudando todos os dias. É uma escolha minha, sim. E eu vou fazer todo o movimento necessário para seguir assim, sempre. E aí, o meu compromisso é compartilhar com vocês. Sabe quando a gente chega a um ponto que você vai vivendo, e você quer passar isso para frente porque já transbordou? É isso. Eu tenho tantas melhoras no meu dia a dia, na minha vida e na vida da minha família. Eu sou tão grata, mas tão grata, que eu decidi fazer parte da formação para passar para frente. Porque o conhecimento, eu já falei isso também em outras lives, o conhecimento, quando ele é aplicado na minha vida, ele é maravilhoso. Mas assim, se eu guardo ele para mim, ele passa a ser uma maldição. Mas se eu passo para frente, ele se torna bênção. Então, o que eu mais quero é passar e contribuir com a vida de vocês, como eu tive e tenho tido, na verdade, essa contribuição, tanto do professor Hilário, como a linhagem dele de mestres, e todos os outros demais professores que eu já tive até agora na minha vida. E não começou com o professor Hilário, foram outros também, tiveram outros. Eu já tive aí a Cleusa Cirilo, com a Joana Garcia, que é uma pessoa assim que se tornou amiga não só minha, mas da família toda, com a qual eu também tenho muita gratidão. Cleusa Cirilo nem se fala. O professor Carlos Torres, na verdade, ele se coloca como escritor. A ex-esposa dele, Sueli Zanchini, né? Tiveram também, eu já fiz curso de Reiki. Atualmente eu trabalho também com cura reconectiva, e aí eu tive tanto a Malu Nóbrega, como lá que vem toda a equipe, né, do Dr. Eric Peer. Então tem o Google, que esteve aqui no Brasil, ele é italiano, dando curso para nós, e são assim, é um trabalho lindo de frequências, né, frequências assim que você faz à distância, ou pessoal, e é maravilhoso, é incrível. A cura reconectiva, ela é uma energia assim fora do normal, né? E eu já fiz, né? Já recebi a cura reconectiva e a reconexão. Basicamente, ela te alinha para aquilo que é a nossa missão de vida. É maravilhoso. Realmente é um antes e depois, né? Tem também o meu marido junto com ele. Eu estudei e ainda estudo com o Érico Rocha, que na verdade ele estuda e eu acabo, né, ali participando de alguma forma, além do professor Hilário Trigo e tantos outros, né? Tantas pessoas, tantos livros, e a gente precisa honrar tudo isso. Eu realmente me encontrei nas constelações sistêmicas familiares depois de tanta busca com o professor Hilário Trigo e toda a linhagem de mestre dele. Por quê? Todos os mestres que o professor traz são pessoas realmente muito dedicadas, assim como ele é, né? Então, ele tem desde Bhagavan, na Índia, como Tony Robbins e vários outros, professor Jonas, na parte de Vedanta. São conhecimentos muito, muito importantes. E eu convido vocês a participar, porque eu quero muito transmitir, né, para cada um de vocês aquilo que um pouquinho do que eu sei. Por que isso? Para transformar em bênçãos. Eu entendo que essa é uma das contribuições da missão de vida que eu tenho. Passar para frente aquilo que eu busco e aquilo que eu estudo. É só isso, tá? Agora, você tem que querer fazer a sua parte para a sua transição, para a sua melhora, para a sua transformação. Assim como eu quero, mas eu quero na minha vida apenas. E eu vou fazer o esforço para isso. E você precisa fazer o mesmo na sua vida, nas suas questões. E cada um de nós com apenas as nossas questões. Eu não mudo ninguém. Você não muda ninguém. Gente, nem nós, que no meu caso eu também sou mãe, assim como muitos de que talvez estejam assistindo ou que venham assistir o vídeo. A gente não muda nem filhos. Por mais que a gente queira, a gente não consegue mudar os filhos. A gente não faz por eles. Não tem como você fazer por eles. Tá? Cabe a cada um de nós olhar para as nossas questões. Entendeu? Mudar a nós mesmos. É individual. Não tem como a gente fazer pelo outro.
E aí eu quero fazer esse convite para você olhar a sua vida. Como que a sua vida está hoje? Olha em volta todas as questões. Como você se sente? Como que está seu relacionamento? Seja de namoro, seja de casal. E aí eu tô falando, tanto faz, tá? Se é homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher, mulher-homem, tanto faz. Como está a sua relação? Como está o seu relacionamento com os filhos? Né? Como está a sua prosperidade, o seu trabalho, o seu relacionamento com os colegas de trabalho, com chefes, subordinados, com todos? Como está toda a sua vida? É aí que você começa a observar. Se está tudo bem, lindo, perfeito, maravilhoso, muito provavelmente você está mais em paz, você está mais centrado, né? Se você não tem nenhuma questão, porque às vezes as coisas aparentemente estão bem, mas internamente a pessoa está em sofrimento, a pessoa está em angústia, está em ansiedade, ela está no medo. Uma pessoa que procura constantemente, né, estudar e procura constantemente se observar e melhorar apenas a si mesmo, porque a partir daí é que toda a mágica acontece, é de dentro para fora e é só a gente com a gente mesmo. A partir do momento que a gente decide fazer isso, as coisas ao redor e as pessoas e as situações, elas começam a se transformar. Porque às vezes o outro olha de fora e fala, nossa, essa pessoa está super bem, mas por dentro, às vezes eu estou em sofrimento, estou agoniada, estou ansiosa, estou quase morrendo. E a pessoa de fora fala, imagina, está lá plena, imagina, né? E na verdade não é assim. Porque o que passa internamente dentro de nós, só a gente sabe. Às vezes tem gente que é mais aberta e vai falar, não, eu estou sentindo assim e tal. E tem gente que não, tem gente que não vai falar isso. Então, o que eu quero que vocês entendam é, a gente precisa, cada um de nós, olhar para as nossas questões. Esse momento que a gente está vivendo de ansiedade, de ficar... Ansiedade nada mais é do que foco no futuro, é puro medo, medo do que está por vir, medo do que vai acontecer. Meu Deus, será que... Ai, será que é vacina? Será que não sei o quê? Será que esse momento de pandemia? Será que eu vou ter emprego? Será que isso e aquilo? Gente, nós não temos certeza de nada. A única certeza que a gente tem na vida, de tudo, é que um dia a gente vai morrer. É a única certeza de verdade que a gente tem. Todo o resto é ilusão da nossa cabeça. Ai, eu preciso ter um emprego para ter segurança. Gente, você pode se mandar embora amanhã. E aí, acabou, adeus segurança. Ninguém está seguro o tempo todo. A gente não controla as situações. Não está na nossa mão controlar nada e ninguém. É justamente o contrário. A gente tem que aprender o bonito da vida, que é viver no aqui e no agora, e estar realmente preparado para a impermanência. Porque a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. E a gente não tem ideia desse dia. Pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui a 20, 100, 50 anos. Não está na nossa mão o controle de absolutamente nada. E o que hoje tem destruído a gente e as pessoas em geral é justamente isso. Tá? Então, entrem ao máximo possível nas quintas-feiras. Eu vou estar fazendo as lives nesse horário, 8 horas da noite. Eu vou convidar vocês para migrar o máximo possível para o meu canal do Telegram, porque é por lá que eu vou disponibilizar o link do Zoom. E aí, desse link do Zoom, né, dessas pessoas que estiverem lá no Telegram e acompanharem as lives pelo Zoom, a gente vai fazer estudos mais profundos. Aí eu vou evoluir para um grupo mais fechado, em outra data, que eu não vou colocar na live, para a gente começar a olhar questões mais profundas. E quem também quiser um atendimento individual, né, comigo, das constelações sistêmicas familiares, vocês vão ver o link na bio do meu Instagram. Lá tem, você clicando, tem meu WhatsApp e a gente pode agendar, tá? A gente basicamente faz por 3 sessões, onde a gente faz uma primeira aí de uma análise investigativa, entender um pouco melhor a questão que você está, né, em busca de melhora. Um segundo momento, aí sim a gente marca a constelação em si, e aí eu tenho a ajuda dos meus colegas da formação que trabalham como representantes no online aqui pelo Zoom,
e isso não é divulgado para ninguém, é totalmente privado, né? Só vai ter realmente os profissionais que a gente trabalha em conjunto, né? Eu conduzo a constelação e eles atuam como representante. Então, a gente só tem profissionais de constelação e a pessoa atendida, e no último momento um acompanhamento, tá? E aí, assim, de todo jeito, como eu também sou aluna em formação, dependendo da questão, né, que a gente estiver tratando, eu também posso, eventualmente, com a permissão do aluno, levar o caso para o meu professor também, sem nenhum custo adicional, tá? E aí é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês, é convidar vocês mesmo a estudar comigo para o conhecimento contínuo, progressivo e profundo das constelações sistêmicas familiares, que nada mais é que autoconhecimento. Conhecer as nossas próprias questões, para onde a gente tem que olhar, como funciona a nossa mente, os mecanismos de nomeação e todos os demais conteúdos que eu tenho aprendido ao longo de mais de um ano de estudo na Escola Vida. E eu convido vocês a participar comigo, tá bom, gente? Um grande beijo, tenham um ótimo final de semana e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Vou encerrar aqui.